Você foi guiado até aqui. Não é coincidência ter clicado aqui. Existem milhões de vídeos na internet, mas você foi direcionado para este. Você olha para sua conta bancária e sente aquela mesma sensação ruim. De novo. Você diz a si mesmo que é temporário, que as coisas vão melhorar, que você está trabalhando nisso. Mas o número não muda há meses. E você também não. Você passa pelas fotos de férias de alguém. Alguém que costumava estar no mesmo lugar que você. Você fica feliz por essa pessoa. Você diz isso a si mesmo, mas existe algo mais por baixo. Uma voz silenciosa perguntando: por que não eu? Você já tentou afirmações, já visualizou, já repetiu as palavras que todo mundo manda repetir. Eu sou abundante, o dinheiro flui para mim, eu sou rico. E então, você abre os olhos e ainda está aqui. Mesmo quarto, mesmos problemas, mesma conta bancária. Joseph Murphy descobriu algo que a maioria das pessoas nunca entende sobre oração. Não é sobre as palavras que você diz, é sobre a conversa que acontece por baixo delas. A conversa que você tem consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. Porque é isso que realmente acontece. Você diz, eu sou rico, em voz alta. Mas o seu subconsciente sussurra de volta. Não, você não é. Você declara a abundância, mas sente a escassez. Você afirma prosperidade, mas confere o preço. Todas as vezes. E o seu subconsciente está sempre ouvindo. Ele não escuta suas palavras. Ele sente a sua energia. Murphy chamou isso de oração subconsciente. O verdadeiro pedido que você está fazendo. Não com a sua voz, mas com a sua expectativa. A maioria das pessoas reza por dinheiro se sentindo quebrada. Pede abundância enquanto procura a escassez. Declara riqueza enquanto se desculpa pelo preço. E o universo não responde às suas palavras. Ele responde à sua frequência, ao que você realmente acredita que é verdade. Você foi ensinado a querer dinheiro é o problema, que precisa soltar, parar de se importar, se desapegar do resultado. Mas Murphy entendia algo diferente. Desejo não é o inimigo. Dúvida é. O vilão invisível não é a sua ambição, é a sua hesitação. A parte de você que quer, mas não espera, que pede, mas não recebe, que bate à porta, mas vai embora antes que ela se abra. Você tem rezado com a boca enquanto a sua mente vota contra você. Pense na última vez que você realmente quis algo. Não dinheiro. Algo pequeno. Uma resposta, uma mensagem, um sinal. Você queria, mas não acreditava que estava vindo. Então você checou, e checou de novo, e atualizou. E esse sentimento, essa checagem, essa energia de atualização, isso é dúvida. E dúvida também é uma oração. Só que é uma oração pela ausência da coisa. A técnica de Murphy não era complicada. Não era um mantra, não era um ritual. Era uma mudança. De pedir para aceitar. De desejar para saber. De espero que funcione para já está feito. Mas aqui está a verdade que a maioria das pessoas não consegue lidar. Você não quer dinheiro de verdade. Você quer a sensação que acredita que o dinheiro vai te dar. Segurança, liberdade, respeito, alívio. E você tem esperado o dinheiro chegar para sentir isso. Mas o subconsciente não funciona assim. Ele cria aquilo que você sente agora, não aquilo que você vai sentir depois. Se você sente escassez, cria mais escassez. Se você sente espera, cria mais espera. Se você sente ainda não, então ainda não é o que você recebe. A técnica de Murphy era esta. Sinta antes de ver. Não como um truque, não como uma técnica, mas como a verdade. Porque no reino do subconsciente não existe futuro. Só existe o agora. E é no agora que tudo é criado. Você tem tratado o seu desejo como um pedido, como se estivesse pedindo permissão, como se estivesse esperando que alguém lá em cima decidisse que você é digno. Mas o subconsciente não julga valor. Ele aceita instruções. E todo sentimento é uma instrução. Toda dúvida é um comando. Todo medo é um projeto. Você não está falhando em manifestar dinheiro. Você está manifestando perfeitamente a sua crença atual sobre dinheiro. E essa crença não está nas suas palavras. Está no seu corpo. Na tensão quando a conta chega,
na hesitação antes de gastar, no alívio quando algo está em promoção. Essa é a real oração, aquela que o seu subconsciente escuta. Murphy costumava dizer: assuma o sentimento do desejo realizado. Não pense sobre isso. Não espere por isso. Assuma. Viva a partir do final. Caminhe como alguém que já tem. Decida como alguém que não precisa se preocupar. Descanse como alguém que sabe que está resolvido. Porque o seu subconsciente não sabe a diferença entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Ele só sabe o que você alimenta, e você tem alimentado a dúvida disfarçada de desejo. É aqui que tudo muda. Você para de pedir e começa a reivindicar. Não com arrogância, mas com certeza. O tipo de certeza que você tem de que o sol vai nascer. Você não penteia por isso, não espera por isso. Você simplesmente sabe. Essa é a frequência. Essa é a oração subconsciente que Murphy usava. Não palavras, certeza. E a certeza não precisa de prova. Não confere a conta. Não atualiza o e-mail. Não pergunta quando. Porque quando você realmente sabe que algo é seu, você para de correr atrás. Para de tentar provar. Para de tentar se convencer. Você simplesmente vive como se já fosse verdade. E aqui está a verdade que a maioria das pessoas não consegue lidar. A disciplina não está no querer, está em não duvidar, em se pegar no meio do scroll, no meio da preocupação, no meio da comparação. E ainda assim escolher o sentimento mesmo quando as evidências dizem o contrário. Mesmo quando a conta bancária não mudou, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Porque o subconsciente não responde ao que você vê, ele responde ao que você assume. E assumir é uma escolha, a cada momento, a cada pensamento, a cada reação. Ou você assume escassez ou assume abundância. Não existe neutralidade. Murphy não manifestou dinheiro querendo mais, ele manifestou duvidando menos, fechando a distância entre desejo e expectativa, fazendo a conversa interna combinar com o pedido externo. E isso não é uma técnica, é um modo de ser. Você passou anos falando consigo mesmo como alguém quebrado, como alguém atrasado, como alguém esperando a sua vez. E o seu subconsciente acreditou, porque ele sempre acredita. Então a pergunta não é o que você quer, é o que você está assumindo como verdade agora, neste momento, quando ninguém está olhando, quando você está sozinho com seus pensamentos. Qual é a oração real? Se isso te impactar de forma diferente, compartilhe com alguém que precise ouvir. E se você quiser mais verdades como esta, inscreva-se para não perder as próximas novidades.